Glória a Deus, 8º dia do nosso Profetizando 2026. Estaremos profetizando o mês de agosto. Eu tenho uma palavra de Deus para nossas vidas, Tiago no capítulo 4, glória a Deus, a partir do verso 1. Aleluia. Tiago 4, verso 1, as Escrituras dizem: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebestes, porque pedis mal para os gastardes em vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou pensam que em vão diz a Escritura: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz as Escrituras: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pai, fala conosco nessa noite. Nos dá revelação, entendimento por meio da tua Escritura, e que o Senhor revele a mensagem do Senhor à igreja que se reúne aqui, aquele que nos assiste, que o Senhor possa transmitir a mensagem do céu, uma palavra que nos fortalece, que nos encoraja, que nos edifica e que nos alinha ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, amém, amém. Sabe, queridos, nesse 8º dia do nosso Profetizando 2026, nós lembramos que o 8º dia, hoje nós vamos estar profetizando o mês de agosto. E agosto é o 8º mês do ano. E apesar do segundo semestre começar em julho, na nossa cabeça o segundo semestre começa em agosto. É assim contigo, velho? Parece que julho não é primeiro nem segundo. É o mês de intercessão. Por isso, geralmente, o nosso segundo semestre é mais rápido. Porque a gente coloca que ele começa em agosto. O início do segundo semestre letivo do ano. E para muitos, agosto é o mês mais difícil do ano. Eu não sei se você já falou, mas eu já ouvi muito. Agosto é o mês do desgosto. Agosto é o mês difícil. Não sei o que. Está repreendido isso em nome de Jesus. Mas sabe, queridos, agosto é o mês de recomeçar a vida após um período de férias. Após esse período de renovo, ontem nós ministramos que a bênção de julho é a bênção do renovo. E agosto, geralmente nós temos a campanha de Daniel, glória a Deus, 21 dias intensos de jejum e oração. E meditando e refletindo nessa palavra, e refletindo sobre agosto, a palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito é a revelação que agosto é um mês de resistência. Vou repetir. Agosto é um mês de resistência. E nessa noite eu quero ministrar sobre nossas vidas uma palavra com o tema: vencendo as resistências. Vencendo as resistências. E eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus Cristo que você vai resistir ao cansaço, que você vai resistir à fadiga na sua alma em nome de Jesus. Você vai resistir à desistência. Você vai resistir ao desânimo, à falta de motivação. Você vai resistir a toda preguiça e procrastinação.
Você vai resistir ao esfriamento espiritual em nome de Jesus. Você vai resistir ao diabo, às setas do inferno contra a tua vida em nome de Jesus. E você vai avançar. Você vai tomar posse da bênção de agosto. Você vai pagar um preço maior. Vai se capacitar. Vai ser intenso nas suas batalhas. Vai ser intenso no teu trabalho. Vai ser intenso nos seus estudos. Vai acelerar os passos para que ainda este ano você conquiste a sua meta anual. E para que ano que vem, em agosto, você acelere para completar e concluir as bênçãos dos projetos de 2026. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, recebe essa bênção de agosto em nome de Jesus. Mas voltando ao texto bíblico, queridos, essa é uma palavra que o apóstolo Tiago nos dá uma advertência severa. A gente lê o capítulo 4 de Tiago, não é muito agradável. São palavras duras, porém necessárias para a nossa vida. E o apóstolo Tiago, nessa advertência severa que ele nos dá, ele nos orienta a resistirmos os inimigos que guerreiam contra nós, para que nós possamos vencer. Todos nós enfrentamos resistências e oposições em nossa vida. Todos nós enfrentamos adversidades. Todos nós enfrentamos batalhas diariamente. E no domingo passado nós ministramos sobre os vencedores. Quem estava aqui? Amém. Aprendemos o que é ser vencedor na ótica de Deus. E o Senhor tem para nós hoje nos levar a vencer as resistências e as oposições que nós enfrentamos. Porque vencer significa dominar sobre algo, subjugar algo. Resistências são forças contrárias, são oposições, são movimentos contrários, são rebeliões e conflitos que nós enfrentamos em nossa vida. Seja na vida natural, emocional, espiritual, familiar, nós enfrentamos adversidades de resistências. Resistências são todos movimentos, sejam naturais ou espirituais, que se levantam contra nós para nos paralisar, ou para nos fazer recuar, ou para nos matar, ou para nos roubar, ou para nos destruir, para nos deixar infrutíferos, para nos deixar parados sem a capacidade de conquistar o que Deus tem para nós. E nós que estamos em Cristo, diariamente lutamos contra todo tipo de resistência e oposição. E nós profetizamos essa bênção de agosto, que é o mês da resistência, e você vai resistir a toda oposição contra a tua vida. Amém? Amém? E nessa noite eu quero trazer alguns ensinos da palavra sobre a nossa vida, sobre quem são esses inimigos que nos provocam resistência, o que eles fazem, como nós vamos vencer e qual é a recompensa daquele que vence. Quem quer saber? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, quem são as oposições que fazem resistência sobre nós? E nós temos alguns inimigos. E o verso 4, o verso 1 de Tiago 4 diz: de onde vem a guerra e contendas entre vós? Não vem dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Então, o apóstolo Tiago diz que o primeiro inimigo que oferece resistência contra nós somos nós mesmos. A nossa carne, querido, é o maior inimigo. Eu acho muito mais difícil lidar com a minha carne que com o diabo. Não sei para você, para mim é fácil lidar com o diabo. Eu falo, sai, ele tem que sair, no nome de Jesus. Agora lidar com a minha carne, com as minhas emoções, gente, isso dá trabalho. E a primeira resistência que nós enfrentamos, a nossa carne. Quantos de nós temos algum tipo de cobiça por algo pecaminoso, por algo inconveniente, e a gente não pratica, mas fica alimentando aquele algo, fica alimentando aquele sentimento, aquela cobiça, e isso vai se tornar uma oposição, porque o salário do pecado é a... Olha, você sabe. O salário do pecado é a morte. E quantas vezes a gente fica cobiçando algo que não é, desejando algo que não é para nós, algo que não é para você, e complica a tua vida. E aí você sonha e tem um carro novo, até aí tudo bem, glória a Deus. E aí você vai e compra o carro que
você não pode pagar, que não está dentro do teu orçamento, que tem uma manutenção cara, e aí você fica todo endividado, porque cobiçou e lascou tua vida, porque comprou algo que não podia, porque teve os olhos maior que a barriga. E o diabo rouba a vida de todo mundo, e a nossa própria cobiça tem se tornado resistência contra nós. E a gente às vezes fica querendo insistir em algo que Deus não quer para nós. Meu Deus, quantos de nós estamos ali com a vida amarrada pela resistência que nós mesmos causando, ficando insistindo em algo que não é para você. Deus não quer isso para você agora. Talvez pode ser que daqui a um tempo Ele queira, mas agora não é. E quando a gente entra na cobiça, o que é cobiça? Desejar algo do outro ou desejar algo que não é para você. E nós precisamos entender que tudo tem um tempo determinado. Amém. Ainda que seja a coisa certa, escute, a coisa certa na hora errada torna-se a coisa errada. Uma palavra que eu ouvi de um amigo meu há muitos anos atrás. A coisa certa na hora errada se torna coisa errada. E a gente fica ali com a vida amarrada por causa das cobiças que a gente deseja. Fica querendo dar um passo maior que a perna, querendo coisa que não é para nós. E a nossa vida fica travada, amarrada. E às vezes a gente se angustia por causa de coisas que poderiam ser evitadas. E a gente fica ali se esforçando por algo que não é de Deus para a nossa vida. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento certo. E nós precisamos discernir. Nós não podemos cobiçar nada dos outros e nem aquilo que não é para nós. Outra guerra contra a nossa carne é a guerra contra a alma. Quantas vezes a gente lidar com ansiedade, com desânimo, com os nossos temperamentos. É difícil. Mas se a gente não vencer, isso vai se tornar uma resistência na nossa vida. Então guarda essa língua dentro da tua boca em silêncio. Porque muitas vezes quando você fala demais, isso se torna uma resistência. Porque você pode se arrepender, mas não tem como cancelar o que você falou. Maridos, cuidado. Esposas, cuidado para na hora da raiva não falar o que não deve. Você pode se arrepender e pedir perdão, mas aquela palavra não tem como ser cancelada. Ela vai ficar ecoando na alma da pessoa que ouviu por tempos. Ainda que perdeu, pode ter uma ferida de muitos anos. Nós já atendemos casal que um magoou o outro por coisa que falou 5 anos atrás. No momento de besteira, desvira. Isso se tornou uma resistência na vida daquele casamento. Porque falou uma coisa errada na hora errada, que se arrependeu, mas não tem como cancelar o que disse. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, com esse inimigo que vem para afastar a nossa vida, queridos. Muitas vezes também a falta de perdão. Porque diariamente, queridos, se você não quiser ser ofendido, fica trancado dentro de casa e não sai, não veja ninguém. Só tem a única possibilidade de você não ser ofendido é ficar sozinho dentro de casa. E ainda assim corre de você se ofender. Com você mesmo. Porque, querido, no momento que você lidar com gente, é normal, um ofende o outro, um magoa o outro, um chateia o outro, faz parte da vida. O que faz? Arrepende, pede perdão, pronto. E não, se não me pedir perdão, perdoa-se mesmo. Não guarda para você. E muitas vezes as pessoas estão ali com resistências na vida por causa de falta de perdão. E a falta de perdão amarra a tua vida e é um portal para demônio montar na tua vida e fazer desgraça. É a verdade, queridos. Perdoa quem quer que seja, não importa o que fez. Amém? Outra oposição da nossa carne que nós enfrentamos é os nossos impulsos e inclinações. Às vezes a gente vai numa festa, come mais do que deve, depois, ai meu Deus, eu vou ter que tomar um sal de fruta comigo demais. Misericórdia, querido. Isso se torna uma oposição na tua vida. Como já falamos, o consumismo, muitas pessoas são consumistas. Ganham um salário mínimo e quer comprar um iPhone de 8 mil reais, pelo amor de Deus, querido, não faz isso. Não faz isso. Compra lá um Samsunguinho, 12, seu salário dá conta. Compre de acordo com a tua vontade. Amém? Porque senão endivida.
Eu gosto muito das camisetas da Aramis. Mas eu não vou comprar, custa 500, 600 reais. Eu não sou louco, eu não tenho essa renda toda. Aí eu compro as camisas da promoção, de 100, 150. As camisas social, assim. Por quê? Eu gosto, eu amo. Parece que foi feita da forma do meu corpo. Mas na hora que eu passo na Aramis, eu olho o preço lá, 500 reais. Eu não vou dar isso, gente. Não é a minha realidade. Quando eu tenho é porque eu ganhei. Eu não tenho coragem de dar. Porque para mim a renda é muito alta. Então nós precisamos aprender a vencer isso. Muitas vezes a preguiça, queridos. A pessoa preguiçosa não quer fazer nada, não trabalha. Tem a preguiça de trabalhar, tem a preguiça de fazer as coisas, até de arrumar a casa. A casa parece um ninho de gato. Ou às vezes o excesso de prazer e entretenimento. A pessoa todo dia tem que sair, todo dia tem que fazer algo, todo dia tem que farrear. O carnaval não é 4 dias não, é 365 dias no ano. Não, queridos, nós precisamos vencer essa oposição. A ganância, a inveja. Amém? Nós precisamos vencer, porque o maior inimigo que nós enfrentamos é a nossa própria carne. E se a gente não mortificar a nossa carne e não vencer, ela vai se tornar uma oposição. Oposição na nossa vida espiritual, na vida familiar, oposição no seu trabalho, nas suas finanças, na sua família. Por isso nós temos que aprender a dominar os nossos impulsos, as nossas inclinações, as inconstâncias da nossa alma. A nossa alma é inconstante. Você já assistiu aquele desenho Divertidamente? Já? Gente, eu acho aquele desenho fantástico. Tudo errado, né? A gente não pode ser a rei dominada pelas emoções. Mas a gente é aquilo ali. As nossas emoções oscilam. Só que tem um detalhe. O crente pode ter as emoções igual aquele desenho. Mas o crente não pode ser governado pelas emoções, e sim pela fé, e sim pela convicção espiritual. As minhas emoções podem estar do jeito que for, na bagunça que for, mas eu vou guiar pelo que eu creio, e não pelo que eu sinto, e não pelo que eu vejo. Porque nós não somos aqueles que andam por vista, mas por fé. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós andamos avançando, conquistando. Nós vamos dominar as nossas próprias vontades. Amém? E nós precisamos dominar. Porque se a gente não se domina, a gente vai ser dominado pelas inclinações da nossa natureza pecaminosa. Porque, querida, a nossa carne só quer uma coisa: pecar, satisfazer os seus apetites. E se a gente não colocar ela no lugar dela, debaixo dos nossos pés, ela vai se tornar uma resistência. E a sua vida espiritual vai ficar amarrada. A sua família vai ter problema. Vai afetar a tua finança. E aí vem para a igreja. Nossa, o culto foi frio hoje. Frio é você que está com a alma aí travada. Se for o teu caso. Entende? Nós precisamos vencer essa resistência da nossa própria carne. Amém? Quem mais oferece resistência para nós? O mundo. E quando eu digo mundo, eu falo em 3 aspectos. Primeiro, o sistema do mundo. Os princípios e valores desse mundo, o sistema de funcionamento social desse mundo, ele vai contra nós muitas vezes. Não tem nada a ver. Isso é besteira. Você vai ganhar e dar 10% do salário da igreja. Ainda tem oferta. Deve inventar esse negócio de primícia. Não, para com isso. Misericórdia. Sabe, o mundo vem em oposição. Aí você deixa de entregar. Ah, mas dízimo não é obrigatório. Aí você perde a sua comunhão com Deus. Você perde o seu coração com o Senhor se você cede a esse tipo de coisa. Porque não é uma questão de obrigatoriedade, é uma questão de que eu entrego porque eu reconheço Deus. Eu reconheço o que Ele faz na minha vida. Eu vou devolver a 10ª parte porque Ele me pediu. Se é obrigado ou não me importa. Eu vou devolver porque eu amo Deus. Eu amo a obra de Deus. Eu vou abençoar o reino de Deus. Eu vou entregar as minhas contribuições no reino de Deus por amor à obra, por amor a Deus, por amor aos livros que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Mas o sistema do mundo, ele vem com um monte de ideologia errada para tentar te travar, para tentar te impedir, para tentar te amarrar.
Isso se torna uma resistência se você não vence esse sistema do mundo. Outra resistência que nós vemos com o mundo é o apego. Gente, já falei aqui diversas vezes, não tem problema você ter coisas nessa vida. O problema é ter apego às coisas desse mundo. Isso se torna um inimigo, porque quando nós nos apegamos a coisas, quando nós nos apegamos a pessoas, isso se torna problema. Eu vi um vídeo absurdo um tempo atrás, um cara arrastou uma mulher por 1 quilômetro, porque ela terminou com ele não aceitou o relacionamento. Que loucura! Que apego é esse? O sangue de Jesus tem poder. Depois eu quis ficar deletando a imagem do vídeo. Eu falei, Jesus, sempre que eu vi esse vídeo, meu misericórdia. Porque as pessoas estão apegadas a isso. Fica ali com essa possessividade de misericórdia. E muitas vezes nós estamos isso. Estamos igual o tio Patins. Eu rico, dinheirinho. Apegado a coisas. Apegado a bens materiais. Gente, dinheiro é só dinheiro. Riqueza é bom, é só riqueza. Vai acabar. Você pode comprar uma Ferrari. Me fala se ela vai estar inteira daqui 30 anos. Daqui 50 anos. Diz que Dubai é um cemitério de carro velho. Diz que as pessoas, carro dá 5 anos, compram um novo e jogam os velhos abandonados. Os irmãos lá, né? Fica abandonado lá porque se tornou vencido ali. Tem tanta qualidade. Então nós não podemos apegar, porque quando a gente tem apego, seja a coisas ou seja a pessoa, isso se torna uma resistência em nossa vida. Algo que pega a nossa alma. E nós precisamos nos despir dessas coisas. É igual o Tolkien em seu livro, O Senhor dos Anéis, que eu acho maravilhoso. Fizeram depois o filme, mas ele é um livro. Tolkien era um homem cristão. Ele fez uma analogia. Um cara lá que era um hobbit, alguém de baixa estatura, vivia no povoado, achou o anel e ele virou um bicho feio, esmigo. Quem assistiu já sabe como é que é o filme. Eu preciso mais. Respeita mais da gente. O cara fica feio, esquisito, bicho horroroso. Se você gosta de ler, eu te indico esse livro, O Senhor dos Anéis, do J.R. Tolkien. Tremendo assim, a analogia que ele faz do anel com o pecado e tudo mais. O livro é uma metáfora, fizeram filme, a Disney quis bagunçar um pouquinho, mas ainda é bacana. Dá para aproveitar alguma coisa. Então nós precisamos desapegar, queridos. Amém? Outras coisas também são pessoas que podem se tornar resistência em nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar, porque se a gente não lidar de maneira correta, aquela situação pode se tornar uma resistência em nossa vida. A gente aprende, quem fez o CTA aspirante 1 aí? Glória a Deus. A gente aprende a posição dos de dentro, a posição de fora. Não aprendemos? Daqueles que estão abaixo, daqueles que estão acima. E a gente precisa lidar. Pessoas da tua família que se opõem a você, o que você vai fazer? Ama, fica calado e continua fazendo. É assim. Pessoas lá de fora que fazem oposição contra você, finge que não está ouvindo e continua fazendo. Ok? Amém. Pessoas abaixo da tua autoridade, abaixo da tua chefia do teu trabalho, que fazem oposição com você. Com amor, corta o mal pela raiz e tenta restaurar a pessoa. Se ela não quiser ser restaurada, vai em paz, Deus te abençoe. É assim. Mas você, eu vou te mostrar o teu lugar. Não é assim. Assim você vai entrar numa resistência pela vida. Pessoas acima estão em autoridade acima de você. Você nunca vai confrontar, você vai colocar ele na autoridade maior que a de Deus. Ou de um líder que está acima dele para tratar com a situação, e você vai orar, vai ficar quietinho na tua. Não vai se opor, porque senão você se torna rebelde, e rebeldia é pecado. Então, se a gente não saber lidar com uma posição que às vezes as pessoas dão por ponto de vista diferente, entendimento diferente, você vai ter uma vida travada e amarrada, querido. E nós precisamos lidar com todo tipo de resistência e oposição, senão a gente não vai vencer na vida e vai ter uma vida limitada, travada.
Nós estamos em dezembro de 2025. Quantas coisas não aconteceu porque a tua carne te dominou, porque o mundo te amarrou, e estamos chegando no final do ano e não aconteceu porque algo te resistiu, e você não venceu esse algo. Mas você vai aprender hoje a revelação, vai vencer esse ano e vai vencer durante todo 2026, em nome de Jesus. Então nós precisamos vencer a oposição da nossa própria carne, natureza pecaminosa, a oposição do mundo, os apegos, os sistemas, pessoas, muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da igreja. E precisamos vencer também o último inimigo, que são os espíritos malignos, os demônios, o diabo. Porque ele vem com tentações. Tentações são armadilhas para te derrubar. Armadilhas disfarçadas de boas coisas. Por isso chama-se tentação. Boa aparência, mas é uma armadilha. E nós precisamos vencer as tentações do diabo. Dizer, não quero, não vou fazer. Está repreendido em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos vencer as setas que o inimigo lança por nós, as opressões que o diabo joga. Tu acha que porque tu é crente o diabo não vai jogar uma seta de opressão? Vai. Aí é que vai. Mas você tem que resistir no Senhor. Amém. Resistir toda a oposição do inimigo contra a tua vida. Porque quando você resiste à tua carne, resiste o mundo, resiste as trevas, aí sim você está vencendo as resistências e oposições que se levantam contra a tua vida. E aí sim você vai viver a vitória, vai conquistar na tua vida. Amém? E como é que nós vamos vencer todas essas resistências e oposições e nos tornar homens e mulheres resilientes? Que não importa a pancada que a gente leva, a gente vai permanecer imutável em nossa essência. Porque isso é ser a palavra resiliente. Não importa o quanto você estica, não importa o quanto você aperta, não importa o quanto você pressiona, ela sempre vai voltar para o seu estado original sem modificar nada. Amém. Já viu aquelas folhinhas que você sopra, ela se fecha, passa um tempo, ela se abre de novo? Resiliência. Aqueles elásticos, você puxa e quando você solta, volta para o lugar. Isso é a capacidade de ser resiliente. Deus quer liberar essa unção de resiliência sobre a tua vida. Não importa o quanto você enfrenta a adversidade nesse mundo, você vai manter a tua essência de amor, de pureza, de santidade. E o texto aqui, ele nos dá algumas instruções para que nós possamos prevalecer e nos tornar vitoriosos sobre as resistências. E ele diz no verso 8 que nós precisamos primeiro sujeitar a Deus. Se você quiser vencer as resistências, a primeira coisa é sujeitar. O que é sujeitar? É submissão total. É você abandonar, eu acho, eu penso, eu acredito, e dizer, é isso que o Senhor quer? É isso que eu vou fazer. E nós temos que obedecer totalmente a Deus, confiar nele totalmente. Amém. Porque muitas vezes nós somos rebeldes, a palavra do Senhor fala esse tipo de coisa. E nós nos rebelamos. A palavra lá diz, não tomarás emprestado. Você pega empréstimo e fica endividado. Se deu mal, por quê? Não se submeteu à palavra de Deus. Não fique de fiador pelo seu irmão. Você fica fiador pelos outros. Ele não paga, sobra para tudo. Por quê? Desobedeceu a palavra. Deu ruim para a tua vida. Porque a pessoa se enrolou com o nome dela, pegou o teu e enrolou o teu. E aí você está aí, caindo no cabelo da cabeça ficando branco os cabelos, porque está com a dívida que não foi nem você que fez, fizeram o teu nome, porque você não se sujeitou a um princípio básico que a palavra diz. Você entende? Porque a palavra de Deus nos orienta para todos os fatores da nossa vida e nós precisamos obedecer a Deus totalmente. Aí a pessoa que quer se relacionar, não, cara bom, gente boa, ele só não é crente, bispo, ainda. Acaso pode haver comunhão entre luz e trevas? Eu vou
fazer sociedade, abrir empresa, mas o meu sócio não é cristão. Acaso pode haver sociedade entre luz e trevas? Eu tenho um pé atrás de sociedade, porque geralmente dá ruim. Geralmente dá ruim. Tem elas que dá bom, né? Todas não. Tem que ser duas pessoas alinhadas no pensamento, no propósito, para funcionar bacana. E muitas vezes a gente entra em julgo desigual. Julgo desigual não é só crente não cristão, não. Julgo desigual é pessoas que têm as ideias de vida diferentes no respeito ao social, até a união de vida, amizade e tudo mais. E nós precisamos tomar cuidado e obedecer a palavra para que a gente ande debaixo da instrução que o Senhor dá à nossa vida aqui. Amém. Porque se a gente se submete à palavra de Deus, a gente está se submetendo a Deus. Amém. Então por isso, seja praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos, como o próprio Tiago diz no capítulo 1, no verso 19. Nós também precisamos obedecer à direção do Espírito. E o Espírito fala por algo que os crentes antigos como eu falam, chamado de testemunho interior. É algo dentro de nós, a gente não sabe como, mas a gente tem a certeza. Amém. É o Espírito falando para fazer ou para não fazer. E nós precisamos ouvir a vontade do Espírito. Final do ano passado, tem mais ou menos um ano isso, eu comprei o carro e fui em Palmas com minha esposa buscar o carro. E nós estávamos há 10 dias morando na nossa casa que nós estamos hoje. E mudança, né? E nós estávamos em Palmas, pegando um carro, era mais ou menos por volta de 7 horas da noite. E eu estava comprando, não, vamos caçar na casa de algum amigo para dormir. E do nada, dentro de mim, veio assim, vai para Araguaína agora. E 7 horas da noite, descansado, querendo descansar, rodando o dia, fazendo um monte de coisa. Não, vai para Araguaína agora. E eu fiquei assim, eu não sei por quê, o Espírito Santo está mandando nós para Araguaína, bora. Mano, peguei o carro aqui. Cheguei beirando às meia-noite. Mais eu lembro. Essa hora aí, 4 horas e meia depois. E viemos para Araguaína. Quando eu cheguei em casa, a minha energia estava cortada. Porque o proprietário, né, não pagou uma conta anterior e cortaram. E eu cheguei há 10 dias, não teve nem tempo de chegar a conta no meu nome. E na geladeira carnes. Tinha uma vacina que meu sobrinho toma, que é muito cara. Custei quase 10 mil reais, estava na minha geladeira. Tem que ficar refrigerado. Se eu chegasse no dia seguinte, tinha perdido tudo. Prejuízo. Mas o Espírito Santo falou, vai para Araguaína. Eu não perguntei por quê, eu só fui. E aí na hora demos os correios, demos os pulos, resolvemos, energia, blá, e tal. Liguei pro dono, resolvemos a parada toda. Graças a Deus não tive prejuízo. Por quê? Eu segui uma direção para a minha vida. E o Espírito Santo dirige em tudo. Ele dirige na tua vida profissional. Ele dirige nos teus relacionamentos. Ele dirige na tua vida de oração. Certa vez o Espírito Santo me acordou quase 5 horas da manhã. E me veio um nome na minha cabeça. Aí eu orei ali 30 segundos e dormi. O Espírito Santo mandou orar de novo. Eu levantei, orei por 2 minutos e dormi. E o Espírito Santo falou pela 3ª vez, se tu não orar, ela vai morrer. Aí eu fiquei assim, ninguém vai morrer por minha causa não. Só que Jesus tem poder. E eu orei ali, aquela oração intensa, gastei uma meia hora, eu tipo assim, agora eu posso dormir? Era quase 6 da manhã, tinha que levantar às 7, dá para dormir uma meia horinha e acordar de novo. Dormi, no dia seguinte fui procurar essa amiga minha que eu não via há anos, ela estava toda inchada. O Espírito Santo falou que fizeram um trabalho para matar ela. Eu fui, orei, repreendi, ela está viva até hoje, graças a Deus. Não por minha causa. Deus só me usou, escolheu eu naquele dia. Então Deus nos orienta, queridos, nos mínimos detalhes e aspectos da nossa vida. Quantos livramentos Ele nos dá, quantas instruções Ele nos dá para nos levar a uma vida feliz e abençoada. Então nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo e a nos sujeitar a Ele. Não é só sujeitar a palavra, é sujeitar ao que Ele fala com você intimamente. Aí você acorda 3 horas da manhã e não quer orar. Crente não tem história, é desculpa para orar. Amém? E aí você tem preguiça de orar e o Espírito Santo quer algo precioso de você naquele momento.
E você não está se submetendo. E se você não se submete a Deus, você não vai poder vencer as resistências da sua vida. Porque Deus só vai dar vitória para quem se rende totalmente. Se lança, perde o controle é dele. Entrega o controle remoto da tua vida na mão de Deus. Amém? Lá em casa mesmo, eu só assisto TV com o controle na mão. É porque se passar alguma coisa que eu acho indevida, ó, tem que dar aquela passada para frente. Nós precisamos deixar Deus cuidar da nossa vida. Amém? Obediência a Deus também é submeter às autoridades que Ele coloca sobre a nossa vida. Os profetas que Ele estabelece, os líderes que Ele levanta. Porque Deus usa cada um de nós para dar algumas instruções para o teu bem. Quando a gente dá uma instrução, orientação, seja eu, a bispo, sacerdotes e líderes dessa casa, não é para o teu mal, é para o teu bem. Porque a gente tem a maturidade, a revelação que você não tem. Assim como o pai. O pai tem uma revelação e entendimento que o filho não tem. E por isso ele instrui. Às vezes o filho não aceita, faz birra quando é menino. Tem uns que faz birra de grande, né? Tem uns aí que tem 20 anos que estão fazendo birra até hoje. Jesus amado. E nós temos que vigiar, queridos. E nos submeter também aos homens e mulheres que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Você pode ter certeza, querido. Nenhum dos líderes dessa casa vai te dar um conselho para o teu mal, mas para o teu bem. É a orientação de Deus para a tua vida. Amém? E nós precisamos se submeter a Deus totalmente. Submeter a Deus também é ter uma vida de total dependência em Deus. Mas muito de nós vive em nossa autossuficiência. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Querido, você não vai ter o domínio e o controle da tua vida em tudo. É Deus. Então não seja autossuficiente. Confia no Senhor. Faz igual o Tado da Gabriela Rocha. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz o milagre. É confiar, querido. Submeter a Deus é dedicar tempo em relacionar-se com Deus. O verso 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Submissão também é se relacionar com Deus. Deus, Ele não quer que você seja um religioso. Ele quer te dar um relacionamento. Deus, Jesus, não veio estabelecer uma religião na terra. Ele veio dar a oportunidade de nós nos relacionarmos de volta com Deus. Deus tem nojo de religião, Ele quer relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus. Amém? Porque relacionar com Deus é se submeter a Deus. E precisamos relacionar com o nosso irmão, com o nosso próximo. Hoje à tarde eu estava meditando umas anotações. Eu tenho uns cadernos desses que eu anoto as palavras. Eu vou nos congressos, conferências, ministrações. Eu estava revendo uma ministração do nosso pai, de uns 3 anos atrás. De vez em quando eu gosto de folhear as ministrações que eu assisti, que eu anotei, para me relembrar, né? Não só anoto e esqueço. Eu gosto sempre de estar relendo, para ser fortalecido. E vendo uma ministração do pai, ele colocou lá que filhos imaturos só querem benefícios, mas os filhos maduros querem compromisso. Eu falei, caramba, isso é forte. Mas não é à toa que eu li isso hoje. Filhos imaturos só querem os benefícios, mas os filhos maduros querem o compromisso. E nós precisamos aprender a ter um relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Amém? Para que nós possamos submeter a Deus, nós precisamos aprender a viver uma vida de jejum. O texto diz, verso 8, lavai as mãos, e vós de ânimo dobre, purifique o coração. Então nós precisamos, queridos, limpar as mãos e purificar o nosso coração, e isso é por meio do jejum. Porque o jejum mata a nossa carne, o jejum alinha o nosso espírito a Deus. E jejuar é se abster de algo que a gente gosta, geralmente comida. Né? O jejum, na verdade, na essência do jejum é comida. A gente usa o termo, vou jejuar do celular, por usar, mas o certo é comida. A gente usa por uma questão prática da vida. Mas esse abster de algo está em oração e meditando na palavra. Porque se você não come, mas não ora, a Bíblia foi regime, não foi jejum. Porque jejum é acompanhado de leitura bíblica, é acompanhado de oração.
eu vou deixar de comer por um período de tempo, parcial, total, e nesse tempo eu vou estar meditando na palavra, vou estar orando. Orando para quê? Para que o Senhor limpe toda a carnalidade, me limpa, me deixe sensível espiritual, mas atento a que Ele tem para a minha vida em nome de Jesus. E aí sim, querido, eu vou vencendo, eu vou recebendo força para resistir toda a oposição que eu tenho na minha vida. Também, querido, submeter a Deus é reconhecer a nossa insignificância perante Ele. Querido, me perdoe, mas sem Deus você não é nada, não vale nada. A Bíblia diz que sem Deus nós somos como trapo de imundícia. Vou traduzir. Sabe o que é trapo de imundícia? Absorvente usado. Sem Deus você é um absorvente usado. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Mas com Deus, aí sim, querido, você tem valor, você tem sentido, você tem significado. E por isso nós precisamos reconhecer a nossa insignificância. Porque se você se acha alguma coisa, querido, você já perdeu para a resistência da tua vida, perdeu para o diabo. A Bíblia fala uma oração que tinha, Jesus falou, um publicano e um fariseu estavam orando. O publicano era um judeu que cobrava imposto de judeu para Roma. Era uma galera que não era bem vista. E o fariseu era um líder religioso de uma comunidade judaica. E a Bíblia diz que o fariseu, o publicano, nem ousava levantar o olho para o céu e falando: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. O líder da igreja, o bispo da igreja, orava, os 5 ministérios da igreja oravam: oh Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano pecador. Jesus falou assim: olha, a oração do publicano pecador foi aceita diante de Deus, e a oração do fariseu foi rejeitada, porque quem se humilha, Deus, quem se exalta, Deus humilha, mas aquele que se humilha será exaltado. Exaltado nem é aquelas pessoas humilhadas, não. Exaltado é quem se humilha a si mesmo. Porque às vezes a pessoa se humilha, é humilhada, né? Quem não viu me ajudou, minha vitória tem sabor de mel. O Senhor, eu estou sendo humilhado, me exalta. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que quem a si mesmo se humilha será exaltado. Quem a si mesmo se menospreza, reconhece a sua insignificância, reconhece que não é nada diante de Deus. Eu nada sou, nada tenho, nada posso sem Deus. Esse sim será exaltado. Esse sim será reconhecido. Por isso nós precisamos reconhecer que diante de Deus nós não somos nada. E a gente só pode orar para Deus porque Jesus nos deu autorização para usar o nome dele para falar com o Pai. Se você quer orar assim: Senhor, me ajuda essa semana com essa questão, Ele não vai ouvir a tua oração, sabia? Mas se você falar: Senhor, em nome de Jesus, nessa semana me ajuda com essa questão, Ele vai ouvir. Se você orar sem usar o nome de Jesus, a sua oração não vai passar nem do teto, querido. Porque nós só temos acesso a Deus no nome de Jesus. Então não esqueça desse nome poderoso nas suas orações. Quando você pegar a sua cartela, fala: ô Senhor, em nome de Jesus eu clamo a Ti. Em nome de Jesus eu entro na Tua presença santíssima. Na santíssima, porque na presença do Senhor a gente já está o tempo todo, amém? Na presença íntima do santíssimo lugar. E em nome de Jesus eu quero apresentar os meus projetos. Que em nome de Jesus, Manancial agora possa crescer. Que os irmãos dessa igreja possam ser cheios do Espírito Santo, filhos maduros. Que o Senhor possa abençoar no trabalho, possam prosperar, enriquecer, dar carro novo, casa. Que eles sejam fiéis no dízimo, oferta primícia. A gente compra o nosso salão novo. Aleluia. Chácara da igreja, glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. Aí o negócio muda. Amém. E outra coisa de submeter a Deus é quando nós entramos em intercessão e clamor. Sentir as vossas misérias, lamentar e chorar. Nós precisamos aprender a interceder e clamar a Deus. Porque quando nós intercedemos e clamamos, nós queremos dizer: Senhor, eu estou sofrendo resistência, eu estou sofrendo oposição, eu estou sofrendo ataques, eu estou entrando nessa adversidade, a minha família está passando por isso, a minha igreja está passando por isso, o meu irmão está passando por isso, o meu colega de trabalho está passando por isso. Senhor, eu não sei o que fazer, não posso fazer nada, mas eu quero colocar isso diante do Senhor. Pai, age nessa causa em nome de Jesus.
Aí nós vencemos, porque nós não confiamos em nós, confiamos nele, que lutará por nós. E aí, queridos, quando nós nos submetemos a Deus, é o primeiro passo para vencer as resistências da nossa vida. Amém? E o segundo passo, o texto diz claro: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Resistir é permanecer, continuar, é avançar. A palavra diabo, no grego, diabo, significa acusador, caluniador, Satanás, adversário. Você resiste ao diabo quando você está resistindo a essa acusação, às calúnias, às adversidades. Resistir ao diabo é continuar avançando mesmo contra as oposições. Tem gente que acha que resistir ao diabo é isso aqui. O diabo vem batendo em você. Ai, Deus, eu estou resistindo ao diabo. Eu estou resistindo ao diabo. Eu estou resistindo ao diabo. Eu estou aqui, Deus, estou resistindo. E você resistiu ao diabo? Não. Sabe o que resistiu ao diabo? Eu estou resistindo. Eu estou resistindo. Eu estou resistindo. Vai para lá. Vai embora. Aí eu estou resistindo ao diabo. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não resisto ao diabo, fica aqui aguentando pancada. Eu resisto ao diabo, botando ele vai para trás. Botando ele vai para trás. Vai para lá. Reda-te de mim, Satanás. No nome de Jesus. Nós precisamos resistir ao diabo. Nós precisamos resistir às resistências. A resistência da nossa carne. Você quer algo, um desejo, algo da tua alma que não é para você. Resista. Deus falou para Caim: Caim, o seu desejo vem contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Resista aos seus impulsos, às suas inclinações, às inconstâncias da sua alma. Resista a essas coisas. Resista o amor ao mundo. Resista às adversidades que estão contra você, seja por pessoas ou por sistema. Resista à tentação. Resista à opressão espiritual. Ora, decreta. Resista. Não ceda às pressões em nada. Seja da tua alma, seja de pessoas do mundo, ou seja das trevas. Continua resistindo. Continua avançando. Porque quando você se submete a Deus e resiste ao diabo, aí sim você terá a vitória e a recompensa de Deus. Amém. Aí você vai ter o escape, você vai ter o livramento do Senhor. Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Porque quando você se humilha, reconhece a sua pequenez, se sujeita a Deus, entende quem você é em Cristo e começa a resistir à sua própria carne, à sua própria natureza, e começa a resistir às pressões do mundo, e começa a resistir às pressões da terra, das trevas, sabe o que vai acontecer? Você vai vencer sobre essas resistências, vai vencer sobre essas oposições, e aí, querido, vai vir cura na tua vida. Vai vir milagres na tua vida. E aí vai vir provisão na tua vida abundante. E aí o Senhor vai dar reconhecimento sobre ti. Aí o Senhor vai responder às orações que você tem feito a Ele em nome de Jesus. Aí o Senhor vai te dar livramentos. O Senhor vai te dar crescimento. O Senhor vai te levar a ter maturidade. O Senhor vai desatar a unção e a glória dele sobre a sua vida. O Senhor vai te promover. Ele mesmo vai te fortalecer a fé e vai te levar a acessar o sobrenatural dele para você, para a sua vida, para que ele seja glorificado na sua maneira de viver. Agosto é mês de resistência. Não significa que é só agosto que você vai enfrentar resistência. Mas o Senhor tem uma bênção de resiliência para você. Para você ser forte. Para você vencer as resistências. Para você vencer a oposição. Para você vencer tudo aquilo que vem contra você e permanecer inabalável. E quando chegar agosto de 2026, você já está ali na segunda metade do ano. É mês de você perseverar. É mês de você resistir. Arrochar na vida. Pega firme no teu trabalho. Pega firme na tua família. Engatar na oração, no jejum, na consagração. Ano que vem teremos campanha de Daniel em agosto. E entrar na campanha de Daniel e não ficar mandando mensagem para o bispo pedindo liberação disso ou daquilo. Não, encara a campanha até o fim. A menos que você tenha de fato alguma limitação de saúde, querido.
Uma limitação séria. Não, bispo, por que toda vez que eu fico sem café minha cabeça dói? Aí eu fico 12 horas sem comer minha cabeça dói. Não, isso não é limitação, não, querido. Isso é uma resistência que você tem que vencer. Amém? Resistência da carne. Limitação é alguém que de fato tem alguma doença assim, que impede de ficar muito tempo sem comer carnes ou alguma coisa assim. Alguém está grávida, amamentando, aí é uma coisa diferente. A gente é prudente, não vai deixar essa pessoa assim. Mas nós precisamos, queridos, realmente vencer as resistências e as oposições. E hoje você aprendeu como fazer isso. Amém. Sabe, queridos, está na hora da gente parar de ficar com a vida amarrada e limitada. Esse ano, eu vejo que a gente meio que parou um pouco no tempo. Eu falo nós, igreja, nós Araguaí, nós mesmos, Manancial Araguaí. Foi um ano muito difícil. Nós até reunimos ontem com os sacerdotes da casa e o Espírito me falou algo. Nosso pai falou que esse ano seria um ano de sabedoria. Não tem como ter sabedoria se não for uma coisa difícil. Tempos difíceis exigem de nós um posicionamento de sabedoria. Por isso foi um ano muito difícil. Para que a gente aprenda a ter sabedoria para lidar com as adversidades da vida. Só que muitas vezes a gente se travou, se limitou. Mas em nome de Jesus, hoje você vai receber essa bênção de resiliência para vencer todas as suas resistências. E ainda esse ano ter conquistas. Ainda esse ano ter vitórias. Ainda esse ano ter curas. Ainda esse ano ter milagres. Ainda esse ano ter a ação de Deus na tua vida. Ainda esse ano vencer a tua carne, vencer o mundo, vencer a seta do diabo. Ainda esse ano conquistar aquilo que Deus tem para ti em nome de Jesus.